Quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 6, Justificados pela Fé em Jesus Cristo. Esta série de lições, sem dúvida alguma, alguns dos irmãos nos deram feedback, não é, acerca disso, porque foi o meu sentimento, realmente, estudar sobre Gálatas, um livro tão curto, e alguns temas que meio que estão um junto com o outro, né? Parece extremamente repetitivo. Mas a gente tem algumas nuances que nós podemos tomar proveito. E eu quero ajudar você nesta aula especificamente com 3 pontos. Ou seja, nós vamos estar lendo a lição, comentando alguma coisa, e você fica à vontade, se tiver alguma dúvida, de colocar esta dúvida para nós, né? Postar aí no YouTube, e nós vamos estar com prazer respondendo. Mas a princípio nós vamos estar lendo a lição, mas no decorrer da lição eu quero deixar três lugares dela, onde nós vamos aproveitar para um pouco mais de discussão, aproveitar para aplicar alguma coisa para nós, fazer algum tipo de trabalho com a turma para que haja participação, e é neste sentido que eu gostaria de estar apoiando a você neste trabalho. Então, a lição de número 6, Justificados pela Fé em Cristo Jesus, nós vamos ter como texto bíblico Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 11. E por que não lermos este texto? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E eu espero que as ênfases aí já nos tenham ajudado a perceber um pouco mais as nuances do texto e aonde nós vamos estar decifrando, né, este assunto. Claro, volto a dizer, e com isso eu sinto por você, professor, e num certo sentido pela turma, porque é um assunto teológico e que talvez em umas 2 classes já se abordaria suficiente para que os jovens tenham conhecimento do assunto, né, sem enfadar. No entanto, vamos aprender alguma coisa, vamos tentar tirar daqui o melhor que possa trazer frutos de bênção para nós e para os nossos alunos também. A introdução começa assim: nesta lição veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido a sua mensagem, o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano, e isso é um retrocesso da bênção para uma maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. Então, essa última frase, com certeza, é o centro da introdução. É alguém ter começado no correto e terminar errado. E só aí é uma introdução válida para nós. Primeiro, a existência e a possibilidade até hoje que isso aconteça. Alguém começar no caminho certo, talvez até entender que continuou tão somente neste caminho, mas houveram coisas que foram lançadas
neste caminho que podem o ter desviado da perfeição do caminho que começaram para outro caminho. E é isso que aconteceu com os irmãos ali da Galácia, e nós estamos por isso estudando. Mas, como eu disse, vale como introdução para nós entendermos que estar no caminho do Evangelho, no caminho de Deus, por si só não é seguro, que nós devemos tomar atenção e nos guardar e aprender e nos segurar e nos esforçar para permanecer. Há vários textos que nos ajudariam a comprovar isso, mas estamos vendo na prática aqui já com o texto dos Gálatas. Tópico 1, questionamento de Paulo. Subtópico 1, fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Mas aqui, no caso neste texto, ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os de insensatos Gálatas, aí já no capítulo 3, né? Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da Galácia e o pensamento dele vale para os nossos dias. E aí eu marquei esta pergunta que o nosso comentarista fez logo em seguida, quando ele disse, olha, isso aqui é algo que a gente pode aplicar para nós, tá? Qual foi a pergunta que ele colocou aí? O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenha capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? E essa pergunta é o primeiro foco que eu quero trabalhar com os jovens nessa aula de hoje. Mas para não perder o pensamento, eu vou terminar de ler o tópico aqui, depois nós vamos voltar nessa pergunta e vamos tentar responder, ok? Para os Gálatas, ele vai responder agora em nome dos Gálatas, porque isso nós vemos na Bíblia. Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria deles, poderia ajudar na salvação. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência. E eles não haviam percebido isso. Então nós vemos que houve um engano espiritual, se proposital ou se porque essas pessoas criam piamente, é o que se parece. No entanto, o que eles criam piamente era errado e esta sua teoria, essa sua religiosidade dessas pessoas, né, dos judaizantes, veio manchar o caminho verdadeiro do evangelho. Mas nós vamos voltar, porque este seria o primeiro dos 3 pontos que nós vamos trazer para os nossos dias, aplicar ou estudar um pouco mais sobre eles. E a pergunta você pode, como professor, trazer bem abertamente na sua sala de aula para ver se há alguma resposta por parte dos jovens. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Então, nós entendemos que existe um verdadeiro evangelho, ok? Existe um verdadeiro evangelho. E agora a pergunta é, que tipo de mensagem? Que tem uma vertente espiritual, porque se nos chamar somente para o mundo de volta, é óbvio que a gente está indo para o mundo. A pergunta para nós, aplicando, porque os Gálatas caíram, essa é a verdade. Eles não caíram no sentido de, tipo assim, de uma tentação para voltar para o mundo, ou para negar e criar um outro evangelho, um outro caminho, não. Eles estavam tentando acertar mais, porque essas pessoas vieram com a mensagem piedosa, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo está bem, mas o Deus de Abraão deu isso, ou seja, mostrando algo mais que seria necessário para que eles conseguissem ou permanecessem na salvação. E eles caíram nestas palavras, neste desafio, nessa proposta espiritual. E a pergunta é essa, que tipo de propostas espirituais podem ou estão sendo dispostas diante dos jovens, da igreja hoje, que nos tiraria do verdadeiro evangelho? E aí você pode dar um tempo, você, neste momento que eu estou perguntando, pode pensar. Que tipo de mensagem espiritual nós temos ouvido hoje que nos pode tirar do verdadeiro evangelho? Eu anotei 4 aqui, Vou dizer 4. Primeira delas, o evangelho da prosperidade, que nós conhecemos com esse nome,
ele promete, mas é uma mensagem do evangelho, ok? O que eles dizem, eu vou botar 3 palavras aqui, ó, saúde, riqueza e felicidade. Existe uma pregação espiritual, existe um mundo de literaturas espirituais hoje. Existe um mundo de pregadores e famosos, irmãos, famosos aqui nos Estados Unidos, famosos no Brasil, gente que move multidões e também milhões, que ensinam que o sacrifício de Jesus Cristo, que o evangelho de Cristo inclui saúde perfeita, muita riqueza e prosperidade financeira e felicidade o tempo todo para aqueles que são de Cristo. O evangelho deles é isso. Então essa é uma mensagem espiritual que está prometendo a multidões que é isso que Jesus dá. Jesus não dá só o perdão dos pecados. Jesus dá estas coisas também, e aí eles ensinam como você viver isso, como você declarar isso, como você manifestar isso, como você, enfim, todo aquilo que é o que eles ensinam. Este evangelho não é o evangelho de Cristo. No entanto, pergunte-me, por favor, se muitos não são seduzidos por esta mensagem. E muitos não creem, repetem, e compram seus livros e ensinam simples, pessoas normais como nós, que esta é a verdade. Eles leem 1, 2, 3 versículos e dizem, olha, realmente a Bíblia está dizendo. E nós somos prometidos saúde perfeita, riqueza neste mundo e felicidade perfeita. Então aí começa o protocolo de como conseguir isso e assim por diante. Já essa é a primeira mensagem que é dos dias de hoje. Segunda mensagem que eu vou colocar aqui, o ativismo no mundo. Há uma mensagem que está muito popularizada hoje, principalmente por movimentos que trabalham com a juventude. Os próximos 3 é impressionante. Maior parte dos atingidos desses próximos 3 que eu vou falar é jovens e adolescentes, inclusive. Okay? É que a mensagem, essa aqui também chega a adultos também, é que nós devemos invadir o mundo, nós devemos, como crentes, dominar as áreas da cultura, as áreas do mundo. E ao estarmos lá em quantidade de pessoas, em posições especiais lá, nós vamos estar influenciando o mundo para se cristianizar um pouco mais, para se tornar um pouco melhor. Junto a este pensamento, há vertentes da escatologia, ou seja, para eles crerem assim, eles têm que trazer alguma explicação de por que isso, né? No sentido da vinda de Jesus, etc. Eu não vou entrar nos pormenores do que se explica, mas a ideia motriz é que nós não vivamos para o céu, nós temos que ser crentes e ativos como crentes e mudar a sociedade, o mundo que nós vivemos ativamente, por isso eu usei a palavra ativismo, no mundo, nas várias áreas de atuação do mundo, entre elas a política, a educação e etc. E este ativismo no mundo, por exemplo, essa colocação feita não é o verdadeiro evangelho, não é. No entanto, tem sido ensinado para nós como uma ideia espiritual boa, positiva, divina, bíblica, e está muito influente no mundo evangélico, por que não dizer assim? Então, já descobrimos 2 vertentes. Gálatas caíram para os judaizantes. Muitos de nós estamos caindo para a prosperidade, usando o nome daquele saúde, riqueza e felicidade, prosperidade. O ativismo no mundo tem alguns nomes para isso, você pode chamar dominianismo, enfim, tem alguns nomes para este movimento, não é? Alguns conhecem como das 7 montanhas, mas essa é uma faceta somente de algo maior. Mas enfim, este ativismo no mundo, vamos deixar esse nome aqui. Terceiro, vou colocar movimentos espirituais. E eu vou colocar entre parênteses aqui, avivamentos. E eu já vou colocar o próximo, 4º e último, porque são os 4 que eu quero mencionar, tá? A música. Vamos de baixo para cima, apesar de que o terceiro está bem conectado com o ativismo no mundo. Vou continuar assim. O ativismo no mundo, com movimentos espirituais. Esta plataforma que fala do ativismo no mundo, parte deles são pessoas carismáticas, entre aspas, pentecostais, ou seja, não necessariamente pentecostais bíblicos, mas que aceitam manifestações
espirituais ligadas às coisas do espírito, línguas, dons, enfim, determinadas coisas que o mundo evangélico que não é pentecostal não vive, não convive, não aceita como realidade para hoje. No entanto, este grupo de pessoas, como eu disse, são mensagens espirituais supostamente baseadas na verdade da Bíblia, mas que não são o verdadeiro evangelho. Veja isso, tá vendo que coisa aplicada tão importante para os nossos dias? Tão atuais para nós, diferente do de Gálatas, mas atuais. E a pergunta do comentarista foi muito importante, porque ele disse, isto vale para os nossos dias. Quais são os pensamentos? O que é tão atraente para nós? E a saúde, a riqueza e a felicidade definitivamente é muito atraente para nós. E definitivamente tem movido milhões de crentes. O ativismo no mundo é muito atraente para nós, essa mensagem de fazer a diferença agora, de mudar o mundo, de ter nessa participação ativa, é atraente para nós. No entanto, ambas, diferente do verdadeiro evangelho. Né? Aqui não é o lugar para eu trazer toda a explicação sobre isso, mas estamos ativamente preparando um material sobre isso. Movimentos espirituais e avivamentos. É uma loucura hoje. Estamos com binóculos procurando o próximo foco do avivamento. Tudo é avivamento, quando nós não estamos querendo viver o avivamento individual com Deus. Ninguém quer orar na sua casa, ninguém quer buscar Deus, ninguém quer buscar o batismo do Espírito Santo, mas nós queremos os grandes avivamentos. Está errado. Não é bíblico, não é o verdadeiro evangelho. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas hoje é um movimento espiritual, há muitos holofotes, há muitos microfones, há muitos pregadores que estão trabalhando em movimentos espirituais, são os apóstolos, são os profetas e etc. E profetizam de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos manda, mas estão ativas, ou seja, estão movimentando o espiritual. As declarações, as guerras espirituais, todo este cenário de avivamento, de guerra espiritual, de declarações, de profecias, todo este cenário são essa mesma coisa, mensagem espiritual que os crentes aceitam e está tirando eles, é atrativo para nós. É atrativo. Ai, vamos vencer o diabo. Vamos declarar, porque a oração normal, assim, piedosa não funciona mais. O que funciona, a gente nunca entendeu isso, é declarar, é atar, e é fazer, e acontecer, e é o demônio em tal lugar, e é fazer isso e aquilo. Irmãos, tudo isso é o avivamento, e vai chegar, e vai explodir, e tá aqui. Tudo isso, irmãos, é uma mensagem espiritual diferente do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Mas é hoje. E a música? Eu até um dia brincando falei assim, será que Jesus disse, ide por todo mundo e levai uma equipe de música para cantar e fazer o louvorzão e sentir a presença de Deus através do louvor em todo mundo? Não, irmãos. Mas parece que é. Porque todas as grandes igrejas, os maiores ministérios que têm crescido hoje entre a nossa juventude, na igreja evangélica de maneira geral, os maiores deles, mais recentes, se estabeleceram através da música. E quando você vai olhar as suas reuniões de oração, já não existe mais aquele tipo de oração, como eu cresci orando, que a gente se colocava de joelho e orava. Tempo. De joelho, tempo. Não existe mais. Simplesmente isso não existe. Então, as reuniões de orações destes grupos, que, na verdade, que quase todos eles pertencem a uma mesma vertente, mas, enfim, há uma diferenciação e eu quis colocar separado. Aí, né? Então, é aquela música. A música já mudou de ser uma música rica em teologia, como nós temos na harpa cristã e outros hinos que até eram produzidos contemporâneos por outros artistas, né? Cantores, enfim, autores. E hoje, não, é uma colocação espiritualizada completamente diferente, não só na mensagem, mas na espiritualização da música. Eu não quero também entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero dizer que este é uma realidade, vamos trazer nas mesmas palavras que o autor colocou aqui, espiritual, é uma mensagem espiritual, é um caminho espiritual que está sendo proposto para nós e é atraente. Quando você vai olhar no YouTube, você vê uma pregação que tem 1 milhão de visualizações, irmãos, já é escandalizador, porque realmente é algo extraordinário. Mas olha qualquer músico, e principalmente os que não são qualquer, porque estes que têm 1 milhão de visualizações na pregação são pessoas famosíssimas, são pessoas conhecidas no país inteiro, e talvez até internacionalmente. Mas os músicos, para conseguir este número, não precisa ser tão famoso assim.
E os que são, quantas milhões e milhões de visualizações eles têm. Então a música, e eu não estou dizendo que toda música seja errada, seja ruim de maneira alguma. Pela graça de Deus, nós temos boa música, mas há um movimento, há um estilo de música que vai caminhar junto com estas outras coisas. E eu estou dizendo, tanto a prosperidade, como o ativismo no mundo, como estes movimentos espirituais, este trabalho de avivamento, lutas, guerras espirituais, etc. E a música são vertentes, todas elas espirituais, são trazidas com propostas para a igreja, como coisas espirituais que vão te abrir um caminho de profundidade maior, que vão te fazer chegar mais junto de Deus, que vão te fazer, quer ver outra palavra aí? Acessar esferas que você nunca acessou antes. É interessante que gerações e gerações tiveram esse evangelho e como é agora, através destas coisas, é que as pessoas estão conseguindo alcançar. Agora é interessante que eles alcançam isso e deixam de cumprir aquilo que Jesus nos mandou fazer. A principal comissão de Jesus, que foi a pregação do evangelho como ele é. Bem, então nós vemos aqui que aqui acabamos de colocar 4 vertentes espirituais que são todas atraentes e têm dado prova da atração, que são espirituais, prometem melhoramento espiritual, mas que estão nos distanciando do que? Do verdadeiro evangelho. Claro que isso vai abrir a boca de alguns, principalmente dos jovens, mas eu espero em Deus que você, professor, tenha ousadia e discernimento e coragem, né, para falar tais coisas. Mas este seria o primeiro tópico aí. Vamos continuar o segundo subtópico, começando certo e terminando errado. O primeiro versículo é onde o comentarista começa em Gálatas 3:3. Paulo pergunta: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Esta pergunta mostra um cenário que pode se repetir em nossos dias. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas a observância de preceitos judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Não basta começar de forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta. E, curiosamente, Paulo atribui aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu a salvação. Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas. Colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. Ora, alguma coisa prática que o autor quis colocar para nós aqui, mas o que eu vou fazer através deste segundo e terceiro subtópico aqui é colocar o segundo ponto de aprendizado aqui desta aula. Primeiro foi o que atrai-nos hoje para nos separar do verdadeiro evangelho. O segundo ponto de aprendizado tem a ver com o próprio foco teológico que Paulo está falando. E o centro está na palavra justificação. Ok? A justificação é ser feito justo diante de Deus. Seria comparável com a salvação, porque nós somos salvos, ou seja, não somos mais condenados ou condenáveis, porque nós fomos justificados. Nós não pagamos o preço dessa justificação, mas houve alguém que pagou o preço e que, de alguma maneira, pôde nos justificar, nos fazer justos diante de Deus, para que não fôssemos mais condenáveis, para que não fôssemos mais condenados pelos nossos pecados. Então, nós vamos colocar aqui duas áreas. Uma seria a causa e a outra seria o fruto, ok? E aqui eu vou colocar a palavra fé e eu vou colocar a palavra obras. E aqui também a palavra fé e a palavra obras. A fé é necessária, estamos na esquerda, ela é a causa da nossa justificação. O evangelho de Cristo é uma das coisas que Paulo se levanta para explicar aqui. Irmãos, é a fé que nos salva, não é as obras. Então, não pode ser a circuncisão. Não pode ser a obediência por obediência que nos vai dar a justificação. O que nos deu a justificação, o que nos deu a salvação foi a fé e, portanto, ela é a causa. Ela é a causa, né?
Então, esta fé nos faz, quando nós cremos em Jesus, nós ouvimos a palavra da salvação, nós ouvimos sobre Jesus, ok? E a fé nos faz crer nesta palavra e nós, então, escolhemos. Nós, então, decidimos. Nós temos fé, nós sabemos que Jesus é verdade, nós cremos nisso, ok? E agora veio a nossa decisão, porque é assim que Deus trabalha. Para que a sua justiça seja completa, ele oferece pela graça o evangelho, que é uma mensagem, ok? Que é uma verdade que ele pagou o preço, é a história de Cristo e o que ele fez, ok? E nós podemos crer nela pela fé, a razão não daria suficiente entendimento sobre isso, né? Como diz o texto bíblico, é loucura para as pessoas de fora, mas nós cremos. E aí nós temos que decidir, vamos entrar neste caminho, né? Então, a fé e não as obras, por isso eu vou colocar o menos aqui, é que nos traz para a justificação. Agora, quando nós somos justificados, nós temos a fé junto com as obras, né? Pela fé, nós escolhemos permanecer. Por quê? Porque o caminho de Cristo é aquilo que Jesus Cristo falou. Ele diz, olha, é como dois caminhos. Tem uma porta, que ela é estreita, e um caminho apertado. E tem uma porta que é larga e um caminho, né, largo, caminho amplo. E muitos são os que entram por ela. Mas o fim dela é a perdição. E o caminho estreito é a salvação. Então, a porta é Jesus, mas há um caminho, há uma jornada. E a cada dia nós somos levados a permanecer neste caminho, porque a verdade é que nós podemos deixá-lo. Muitas pessoas nós conhecemos, você com certeza conhece alguém que entrou, que creu, que viveu, que foi de Cristo, que permaneceu em Cristo, que dava fruto da sua fé em Cristo, que foi transformado, mas que, depois de um tempo, voltou a conviver com as coisas do mundo e não quis permanecer na fé, né? Então, desviou-se, foi para o caminho largo, ok? No entanto, é por causa da fé, é pela fé que nós, a cada dia, sabendo que a vitória está diante de nós, crendo, como Paulo diz, né? Que o fim, que o futuro, que as coisas que são de lá são maiores do que as coisas daqui, então a pessoa permanece por aí. Mas as obras que ele faz aqui, né? Isso aí a gente vai, daqui a pouco, eu vou só botar aqui, não no pecado, e elas são conhecidas pela lei. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco quando a gente ler o texto, tá? Mas eu já vou escrever isso aqui, tá? E aqui a gente vai colocar mais uma coisa aqui com o texto. Então, deixa eu parar essa explicação aqui. O importante agora é olhar aqui. A justificação é o que nós precisamos. Como seres humanos, nós precisamos da justificação, porque ela é a mesma coisa que a salvação. Ninguém quer ir para o inferno. Queremos passar a eternidade com Deus. No entanto, Paulo está explicando aqui, olha, o problema dos Gálatas é que alguém bagunçou essa história aqui, a teologia disso aqui, como funciona isso aqui. Tentou colocar coisa que não é de Deus aqui, tá? E o pessoal lá da Galácia caiu. E a causa, ou seja, a maneira de entrar na justificação, de ser justificado, é pela fé, sem as obras. As obras não nos justificam. E este é o ponto que Paulo sofreu com eles lá. Alguém chegou dizendo, olha, vocês têm que ter fé, mas também tem que ter obra. E não é verdade. Não é verdade. Para entrar na justificação, nós não precisamos, por isso que eu pus aqui, fé menos as obras. Nós somente temos fé e temos que escolher e nada mais. Mas vamos ler o segundo subtópico aqui, porque aí agora a gente vai conectar estas coisas que eu coloquei aqui no quadro para você. Obras da lei contra a pregação da fé. Vamos lá? É o terceiro subtópico do primeiro tópico. Os Gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. Tudo bem. A pregação da fé que alcançou os Gálatas, quando esses ouviram a mensagem de Paulo, estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos Gálatas como crucificado, a palavra representado é prografo, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, apresentando Cristo como crucificado. E eles haviam enxergado dessa mesma forma, ou seja, a mensagem, o evangelho, ok? A apresentação do evangelho, que é
Cristo crucificado e ressurreto. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não havia sido uma morte por nada ou um erro judicial, mas voluntária, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Paulo pergunta aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí o comentarista continua caminhando aí com o assunto das maravilhas. Eu não caminharia, eu vou passar outra coisa aqui com você, mas vamos ler aqui o que ele tem para dizer. Quantos milagres os Gálatas presenciaram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas? E nada disso era pelas obras da lei, mas pela fé. Tudo bem. Se os Gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrante, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco da sua glória, não era por causa da lei. É um ponto válido, mas eu vou juntar com do versículo 5, o versículo 3. Já está ficando cansativo, né? Versículo 2, perdão. Mas aguentem um pouquinho comigo agora. Vamos ao versículo 2, porque este ponto do Espírito é importante, tá? Olha lá. Paulo pergunta, eu sei que está ficando um pouquinho cansativo, é teoria aqui, né? Mas Paulo pergunta isso para a igreja. Senta lá na igreja da Galácia e escuta a pergunta do seu pastor, né, por carta que chegou para você. Ele perguntou: só quisera saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito com E maiúsculo, ou seja, a nova vida, a salvação, o entender a salvação por dentro. Agora, tem uma coisa aqui, vamos fazer um parênteses. Isso é conversa para quem tem experiência de salvação. Alguém pode estar sentado na nossa sala de aula que está dentro da igreja desde a infância e não tem essa experiência. Isso é um parênteses interessante para se colocar. Se você sentir de fazê-lo, faça, se não, não. Mas é interessante, por quê? Porque quem não teve essa experiência, não sabe o que é ter uma vida transformada, é alguém que, se está no evangelho, provavelmente está por obediência, por temor, por uma religiosidade, e não pela operação de Deus, como Paulo está explicando aqui. Agora, quem tem esta operação reconhece e sabe que nós recebemos, e eu vou voltar à pergunta, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, como é que esse nascer de novo chegou em vocês? Alguém deu uma caderneta para vocês do que obedecer, e de tanto você obedecer, ou de tanto rezar, ou de tanto fazer o bem, ou de tanto que foi você receber o Espírito, foi transformado, sente a graça de Deus, sente desejo pelas coisas de Deus. Isso aconteceu porque você obedeceu uma série de regras, ou foi a pregação da fé? Ou foi alguém que, pregando a palavra de Deus, talvez com palavras ou verdades que você, na tua compreensão humana, filosófica, nem entendeu, mas aquilo entrou no seu coração e te rasgou por dentro. E você se viu pecador, necessitado da graça de Deus. E aquele Espírito te comoveu, aquele Espírito te fez entender que você precisa de Jesus, que você precisa de transformação, que você precisa do perdão. E esta pregação da fé, e este Jesus que pagou o preço na cruz por você, e aquele sangue foi o preço da tua vitória e da tua salvação. E ele ressuscitou para garantir a nossa vitória. Tá aí, esse é o Evangelho de Cristo. Foi esta mensagem e esta fé, esta pregação da fé que trouxe o Espírito a você, ou foi uma obediência a obras? Pronto. Tá fácil de responder, sim ou não? Tá fácil. Tá fácil. Não foi a obediência. Foi a pregação da fé, foi o crer. Aí, junto com o versículo 2, é por isso que para este tópico eu coloquei 2 versículos aí, o 2 e o 5, que o 5 o comentarista botou para nós de novo. O versículo 5 diz: aquele, pois, que dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A mesma coisa. Não só a entrada do Espírito em você, ou seja, receber a salvação, a realidade espiritual do salvo, ok? Mas as manifestações dela, que é a que obra as maravilhas entre vocês. Desde a maravilha de uma vida transformada, às maravilhas, como disse o pastor aqui, né? Das manifestações que nós vemos no meio do povo de Deus. Tudo isso aconteceu o quê? Como é que Deus manifesta essas coisas? Foi seguindo a cadernetinha das obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? A mesma resposta. Tá fácil entender aqui. Ou seja, a justificação, que nós colocamos como centro aqui, quando nós somos justificados,
nós recebemos o Espírito, com E maiúsculo, Espírito. E o que acontece com isso, no vocabulário bíblico, conexão dos dois testamentos, é que a lei de Deus é escrita nos nossos corações. Porque o que acontece com o Novo Testamento não é que a lei foi anulada. Não. Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus, repete a lei de uma maneira, inclusive, muito mais aprofundada. De uma maneira que quem escuta, por exemplo, dá um exemplo aqui, alguém perguntou para ele outro dia do divórcio. Por que Moisés deixava divorciar? E o que você acha, Jesus? Ele disse, de jeito nenhum. Deus criou para ser uma só carne. E por que Moisés? Aí ele diz, Moisés pela dureza do seu coração. Ou seja, havia algo diferente na lei, provisões que permitiam você ter o perdão, viver em paz, entre aspas, para com Deus, e alcançar o céu, e alcançar o perdão. Mas eu estou trazendo agora uma lei que é o mesmo sentimento, a mesma moral, a mesma validade da lei de Moisés, que Deus que deu, e talvez até numa profundidade especial. Mas esta lei agora não está em tábuas, não é decorada. Não é, tem lá, vai ter que pagar 4 vezes mais. Não. Ela está escrita no nosso coração. Por quê? Porque quem habita em nosso coração é o Espírito Santo. Então, quando eu e você pecamos neste pacto agora, a gente não lembra do número da lei ou do versículo ou de qual era a punição que era. Nós simplesmente nos sentimos pecadores. Nós simplesmente sabemos que nós precisamos correr para os pés de Jesus e pedir perdão porque nós estamos em pecado. Quando você mente, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu tenho maus pensamentos, qualquer que seja, inclusive essa história do pensamento é nova. Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era quando você fazia, praticava. Aí Jesus vem lá no Monte das Bem-aventuranças, depois das Bem-aventuranças, naquela sua primeira pregação pública, e ele diz, se no teu coração desejares, já pecaste. Tá aí. Então essa é a realidade da lei. A lei agora, ela não deixou de existir. Claro que a parte cerimonial da lei já foi cumprida em Jesus, ela não tem mais necessidade de existir. Porque ela foi cumprida. Mas a moral de Deus, a verdade da obediência, dos valores de Deus, da justiça de Deus, de tudo aquilo que é claro que é a vida do crente. Só que agora ela está escrita no nosso coração pela presença do Espírito Santo. Amém? Então é isso mais ou menos que nós estamos caminhando aí. Mas a questão de recebermos o Espírito é o que Paulo está falando aqui. Como é que você se tornou salvo justificado? Como é que você... Que força foi essa que moveu coisas extraordinárias na sua vida e no meio da igreja? Foi pela obediência de regras ou foi por uma pregação da fé? E nós já sabemos a resposta, tá? Mas eu já coloquei aqui mais a questão do receber o Espírito. Vamos ao segundo tópico da lição. O crente Abraão creu em Deus. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo remonta à origem do povo judeu com o crente Abraão. Os irmãos Gálatas certamente tiveram contato com a história de Abraão, seja por Paulo, seja pelos judaizantes. E o apóstolo se vale da figura do patriarca para exemplificar a realidade da justificação pela fé. Era a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé. A palavra de Deus destaca que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra, os seus parentes, para herdar uma terra que ele nem mesmo sabia onde era. Ele creu em Deus, dando início a uma viagem cujo destino era ignorado, mas estava ciente da fidelidade ao Senhor. Ao longo de sua história, ainda que não completamente perfeita, o patriarca demonstrou fé, não somente que Deus o guiaria ao destino onde chegaria, mas principalmente na promessa de que seria pai de uma multidão de pessoas. Então, o nosso comentarista está trazendo um pouco do histórico, né? De Abraão. Paulo aqui, neste momento, foi curto, simplesmente mencionando que Abraão creu em Deus, e é isso, o crer em Deus, né, que foi a justificação de Abraão, tá? Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos voltar ao nosso gráfico aqui. Nós vamos voltar ao mesmo gráfico. O que deu a justificação a Abraão, porque está escrito aqui, tá? Isso aqui é no versículo 6 do texto que a gente leu.
É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a justificação de Abraão, a justiça diante de Deus foi imputada não necessariamente por uma regra, mas pela obediência de fé. Deus lhe deu um desafio de fé, e porque ele creu e caminhou nesta fé, então ele foi justificado. E aí, como ele foi o pai dos que creram, então, como crente, nós somos filhos de Abraão, e é esse o ponto de Paulo aqui. Foi considerado justo, é o segundo subtópico. Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo. E como isso se deu? Pela fé. Abraão recebeu a promessa de ter um filho, mas com o passar do tempo ele viu que a promessa de Deus não havia sido cumprida. Ele chegou a mencionar que o mordomo Eliezer era o administrador daquela casa e herdaria os seus bens, mas Deus deu uma lição prática ao patriarca. O Eterno levou o ancião para fora da tenda onde estava e, como era de noite, pediu que contasse as estrelas. Deus ainda disse se as pode contar. Ele concluiu dizendo: assim será a tua semente ou descendência. O verso a seguir diz que, e eu marquei esse verso aí, e creu ele no Senhor, foi aquilo que a gente acabou de falar, né? E foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão foi justificado por ter crido no Deus que havia falado. Então nós já comentamos este tópico aqui, claro que o comentarista se estendeu um pouco na história. Eu não me estenderia, ou seja, leria sim, mas talvez não explicaria mais sobre isso para não afadigar muito. E vamos ficar no ponto central aqui. Terceiro subtópico: Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento pelo qual os pecadores judeus ou gentios fossem declarados justos diante de Deus. Então nós já falamos sobre isso aqui, que a fé sem as obras é a maneira, e veja que agora a gente já concluiu a mesma coisa, que tanto judeus como gentios. Nós, quando colocamos esse gráfico aqui para você primeiro, nós estamos falando de nós, gentios, ok? Nós entramos pela fé sem as obras. Mas acabamos de provar por Abraão, e por isso Paulo colocou a pessoa de Abraão. Por isso Paulo colocou Abraão, que foi muito tempo antes da lei, e que provou para nós que diante de Deus a justificação vem, no fundo, pela fé, sem as obras. Amém? Então as obras, a lei, ela tem uma outra função, que não é a justificação. Ela tem a ver com a permanência. E agora nós temos essa lei nos nossos corações. Ela não morreu, não deixou de existir, não. Mas a parte moral, justa de Deus, da lei, não é? Ela está viva em nós e gravada no Espírito em nossos corações. Mas naquela época, a lei de Moisés era escrita para o povo. Mas de ambas a maneira, para entrar na justificação é pela fé. Vamos seguir a leitura aqui. O Eterno escolhe a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um. E como cada ser humano não tem as mesmas condições que outro, surge uma injustiça. Pois um poderia fazer mais obras do que outro e outro não. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. Isso desagrada a Deus. É algo que também acontecia no meio judaico exatamente por isso. Porque as obras chamam a atenção das pessoas, né? Em sua sabedoria, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, esse é um texto importante, Romanos 11:32, que o comentarista colocou aí para nós, né? É que todos nós, judeus e gentios, a todos a Escritura encerrou no mesmo lugar, pecadores, desobedientes, precisando da misericórdia de Deus, precisando da atuação de Deus, do favor de Deus, que nós alcançamos pela fé. Abraão alcançou pela fé, nós alcançamos pela fé. Na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce misericórdia. Na graça recebemos o que não merecemos, e na misericórdia não recebemos o que merecemos. A justificação dos gentios não viria pelas obras, mas sim pela fé. Terceiro tópico, e com ele nós vamos trazer o terceiro ponto aqui também do nosso estudo, ou também algo que nós podemos fazer junto com a turma, né? Fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Essa expressão é oriunda do profeta Abacuque. Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral e espiritual e sob a sombra dos ataques dos babilônios. Esses seriam usados pelo Eterno para julgar Judá. Havia hebreus arrogantes naqueles dias e Deus diz ao profeta que eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essa expressão de que o justo viverá da fé também se acha em Romanos, que diz:
se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em mais de uma referência bíblica, nos é dito que a fé traz a vida. Então, mais uma vez, a mesma menção sobre a realidade da fé para a justificação. Segundo subtópico, aquele que não permanecer nessas coisas. E é aí que a gente vai falar mais alguma coisa aqui prática na nossa aula. Uma das mais sérias realidades da vida cristã é a necessidade de perseverança daqueles que aceitaram a Jesus. Como nós dissemos, há uma porta de entrada, e é pela fé a Jesus. Mas há um caminho apertado que vai nos levar à vida eterna. Vou seguir. E eu marquei essa próxima frase. Não estamos mais sujeitos ao pecado, e nossa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. Então é por isso que quando eu fiz o gráfico aqui anterior, eu botei a obras, lembra aqui? Eu botei aqui na parte obras, não no pecado. Não no pecado, ou seja, nós que estamos do lado de cá da salvação, veja, a justificação está no meio, do lado de cá esquerdo é a fé menos as obras, porque para entrar é só pela fé, mas do lado de lá há a fé e as obras, ok? Esta fé para crer ainda no céu futuro, para continuar crendo na provisão de Jesus e todas as coisas da permanência na fé, mas as obras não mais em pecado. Vamos continuar aqui. Esse exercício, porém, deve ser constante e permanente. A permanência e a constância são virtudes que devemos cultivar e na direção certa. Os Gálatas estavam sendo inconstantes no tocante ao evangelho que haviam recebido e, ao se apoiarem na guarda da lei, não somente se colocavam debaixo de um jugo, mas também de uma maldição. E eu questionei essa questão dos Gálatas serem inconstantes, ok? Eu questionei aqui, claro, isso que é um parêntese meu, como quem está estudando a lição, mas eu não os chamaria diretamente de inconstantes. Indiretamente, sim, mas diretamente eles foram enganados. E este é o ponto que o comentarista faz na introdução. Ele faz na introdução. A questão da possibilidade de nós sermos enganados, ela é real. No primeiro exercício que nós fizemos aqui com a turma, perguntando o que nos enganaria hoje? O que é tão atraente para nós? Escute, por favor, porque para nos enganar precisa de ser alguma coisa atraente. Então a pergunta é exatamente essa. O que é tão atraente para nós, espiritualmente, que podia nos levar para fora do verdadeiro evangelho? Okay? Então agora, quando nós olhamos para os Gálatas, eles foram enganados. Na verdade, a mensagem que lhes foi dada foi uma mensagem de mais piedade, de mais certo para com Deus. E muitas dessas mensagens que nós, inclusive, mencionamos aqui, a maioria delas é proposta para nós como uma intimidade maior com Deus, como alcançar novas dimensões, novo ganho para a igreja, para o povo de Deus, o que quer que seja. Sempre ganhando, sempre positivo na expressão daquilo que eles estão propondo para a igreja, mas veja que é um engano. Então, neste caso, eles foram inconstantes, mas porque foram enganados. No entanto, cabe a nós, e agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos estar falando tais coisas para com os jovens. Este que nós discutimos aqui no primeiro tópico é tremendo, porque são 4 áreas aí que estão avassalando a nossa juventude e levando-os a um outro evangelho. E nós estamos muitas vezes sem defesa, porque pelo contrário, diz, mas os jovens estão indo, é melhor estar com as coisas de Cristo do que com as coisas do mundo. Estão em outro evangelho. Mas sem percebermos, e muitos de nós até estamos aceitando determinadas coisas sem entender, porque os Gálatas não entenderam, irmãos. E olha, isso é muito forte. E triste, e é por isso que Paulo entrou com tanta garra e temor e amor por aquela igreja. Porque se não fosse sério, ele não precisava ter feito nada. Mas é sério. Estes outros evangelhos, estes desvios do verdadeiro evangelho de Cristo são sérios. São sérios. E é por isso que é necessário nós vermos aí. Mas, ao mesmo tempo, não é só a inconstância que nós, pessoalmente, aqui, eu e você, batalhamos com ela. Ok? Existe a inconstância. Que ela é uma realidade da nossa vida. Mas, para além da inconstância, há o perigo do engano. Vamos continuar aqui. Pior que isso, não praticar a lei na íntegra torna a pessoa maldita. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Os Gálatas não precisavam nem deviam guardar os preceitos judaicos. Primeiro, porque não eram judeus. Segundo, porque se colocavam debaixo de uma maldição. E terceiro,
porque não conseguiriam praticar toda a lei, tornando-se, portanto, culpados. Ora, aí, este é o terceiro assunto que nós podemos estudar. Eu vou colocar 2 textos aqui. O primeiro é o de Gálatas, que é o da nossa lição. Capítulo 3, versículo 10 e 11. E eu vou colocar um outro texto aqui em Romanos. Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Talvez nós possamos ler e fazer como na aula a gente fez, né? Cada um pode comentar o que entendeu destes versículos, ok? Vamos fazer assim? Então, Gálatas 3, 10 e 11, isso vai encerrar este segundo subtópico aqui. E a questão do terceiro, a gente já leu, a gente lê rapidinho aqui para terminar também, para concluir, não tem problema. Mas vamos encerrar isso aqui com estes textos, ok? Gálatas, praticamente este vai ser o terceiro foco maior da nossa aula, e com isso a gente vai estar praticamente terminando os assuntos aí. Versículo 10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ok, então o que significa isso? E é isso que você ou vai dar oportunidade para eles responderem, ou vai explicar, ou as duas coisas, ok? Senão talvez não sair 100% ou parte, você pode ajudar. O que nós vemos aí? O problema da lei que Paulo está trazendo à tona aqui é o seguinte, é que para alguém ser justificado pela lei, ele não podia pecar em nada contra a lei, ou seja, ele tinha que cumprir todos os mandamentos, porque a própria lei dizia que aquele que não permanecesse em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer, ou seja, para obedecer, se não fizesse tudo, era maldito. Pronto. Então você imagina, se você é maldito por errar um mandamento, é o que Paulo perguntou ou concluiu em melhor palavra no versículo 11. Ele diz, é evidente então que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então talvez você possa ler esses 2 versículos juntos, porque aí estão realmente juntos. Por que é evidente que ninguém? Porque quem pecar em um é maldito. A lei mostrava a verdade de Deus, apontava para o pecado, mas a Bíblia diz aqui que é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Claro que a lei tinha uma provisão de perdão através do sacrifício de animais. Mas, teoricamente, todo aquele que não permanecia em tudo era maldito. E a pergunta é, quem não permaneceria? Ninguém. A verdade é que, fora Jesus, ninguém conseguiu ser perfeito e não pecar diante da lei. Então, é isso que o texto está dizendo. Qual é a conclusão, então? É que a lei não vai conseguir justificar ninguém. Ou seja, se a gente tivesse só as obras da lei, vamos voltar aquele nosso gráfico de cima, ninguém alcançaria a justificação. Tá aí. Então, no Antigo Testamento alcançavam porque a própria lei tinha provisões para o perdão. Tá aí. Os sacrifícios dos animais eram uma provisão que permitia essa pessoa ser justificada diante de Deus. Era o sangue derramado que cobria os seus pecados, segundo a linguagem bíblica sobre isso, justificando a pessoa diante de Deus. Amém? Ora, então a lei não conseguiria justificar a ninguém, porque ninguém conseguiria perfeitamente cumpri-la. É isso que está dizendo aqui a palavra para nós, ok? Vamos ao texto de Romanos? Romanos capítulo 6, 14 a 18. Versículo 14. O comentarista também mencionou ele para nós aqui, o 14, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é importante para mim deste versículo aqui? O que eu aprendo daqui? A questão da palavra-chave para mim é domínio. Quando nós não estávamos na graça, quando nós não estávamos no Espírito, a gente já falou aqui do Espírito também, né? Nós não tínhamos poder espiritual contra o pecado. Era tudo questão de obedecer ou desobedecer. Tá entendendo? É como se você não existisse essa coisa de Espírito Santo e nada disso. Mas existe a lei de Deus, que é isso que eles viviam no Antigo Testamento. Se você obedecer, tá bem com Deus. Se desobedecer, tá em pecado. Não é assim? E não tem nenhum poder espiritual em você, a não ser o poder da própria vontade e da capacidade de obedecer. É isso que está dizendo aqui. Então, neste sentido, o pecado tinha domínio sobre eles. Mas agora não tem mais, porque há uma força espiritual. Há um poder espiritual em nós que nós temos espiritualmente, inclusive, para não estar mais debaixo do pecado.
não é só uma força de obediência. Ela existe, a questão da obediência é uma realidade. Mas há um poder que nos capacita, que tem vitória contra esta natureza pecaminosa, porque esse fator aí da nossa natureza pecaminosa. Porque nós a temos, mas a nossa natureza espiritual nos dá poder espiritual para vencer, para dizer não ao pecado de uma forma especial neste pacto da graça. Versículo 15. Pois que? Aí vem uma pergunta interessante, Paulo. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a resposta é, de modo nenhum. Ou seja, voltando ao gráfico que a gente fez aqui, depois da salvação, nós temos os frutos, o fruto da nossa vida, que é um fruto de fé com obras. Que obras são essas? Não são do pecado. Não são do pecado. E a lei mostra o que é pecado. Então, pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, porque agora nós estamos na graça. E a pergunta de Paulo é essa. Ok, a graça nos deu poder para dizer não ao pecado, para vencer o pecado. Ok, mas então agora a gente pode pecar porque está debaixo da graça? E a resposta foi contundente, de modo algum. Então, estar na graça não significa aceitar o pecado. Ponto. Isso aí está fora. Vamos ao 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, palavra-chave aí está obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, aí Paulo está explicando aí como é que funciona então. E funciona de uma forma voluntária. Esse é um detalhe da graça. É da lei também, em parte, mas extremamente para nós. É voluntário. Você é crente, você está na graça, você ainda é livre. Então, Paulo coloca aqui. Vocês não sabem que a quem vocês se apresentarem para servir e obedecer. Então, se você obedecer o pecado, o seu fim vai ser a morte, mesmo estando na graça. Porque você se ofereceu livremente para aquele caminho, o caminho de pecado. E se você se oferecer para a obediência, para a justiça, ou seja, onde a gente encontra a obediência? A obediência é quê? Onde se encontra a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? É o que está na minha cabeça? É o que eu acho certo? Não, irmãos. É a lei. E a lei não se preocupa não de decorar ou saber do Antigo Testamento. Não. A lei foi totalmente repetida no Novo Testamento. A lei de Deus, a lei foi completamente repetida. Ficou para trás a cerimonial que foi cumprida em Cristo. Mas o que não é cerimonial, que é moral de Deus, toda ela foi repetida no Novo Testamento. Não tem desculpa. Então você não precisa voltar para trás para saber que mentira é pecado, que adultério é pecado, que fornicação é pecado. Amém? Tudo aquilo que nós temos está no Novo Testamento. Essa é a lei de Deus. A gente vai ver no próximo versículo que o texto vai chamar de doutrina isso, essa lei, né? Mas a questão do 16, a palavra-chave para quem tiver aí para analisar este versículo, é a questão da liberdade e da gente obedecer, ficar debaixo daquilo ali. A quem a gente está debaixo? Quem a gente está obedecendo? A quem a gente está servindo? E a quem a gente obedecer, a gente se torna, escuta a palavra bíblica aí, se torna servo dela. Você volta a se colocar em prisão. Mesmo da justiça, é você que está se colocando preso à justiça de Deus. Deus não tira essa liberdade de nós, tanto da entrada como da permanência. Em nenhum momento nós somos robôs na mão de Deus. Somos em todo o tempo livre. E isto glorifica a Deus. Versículo 17. Paulo diz, mas graças a Deus, que vocês, tendo sido antes servos do pecado, obedeceram de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Então a doutrina é a lei. É o caminho de Deus. É o caminho de Deus. E alguém ofereceu, alguém tem ensinado, o pastor tem ensinado para você o caminho de Deus, o professor da escola dominical tem instruído, tem falado, você tem lido na palavra a doutrina. Aí Paulo diz, graças a Deus, que vocês rejeitaram, que vocês que foram antes servos do pecado, viviam presos no pecado, mas olha aí, obedeceram de coração à doutrina, ou seja, a lei, o caminho de Deus. Então esse é o 17. E por último o 18, que a gente vai terminar por aí. E libertados do pecado, porque houve essa liberdade. A obediência comprova a nossa fé. Nós cremos em Cristo e passamos, é o que diz, arrependei-vos e convertei-vos, ok? Arrependimento é no coração, é quando você diz, eu fiz errado, me perdoa, Senhor.
Conversão é deixar o caminho, é virar da meia volta. Se você caminhava para lá e adorava os ídolos e vivia uma vida de pecado, de prostituição, o que quer que seja, você vai dar meia volta e viver uma vida de santificação. Isso é conversão. Então, quando você sai disso, o poder de Deus, a gente viu na justificação, o Espírito Santo passa a habitar em você. Aleluia. Dá esta autoridade espiritual e você foi liberto do pecado. Você saiu, agora você está dentro da justificação. E agora você vai começar a frutificar, que é o segundo lado do nosso gráfico aí, né? E o versículo 18, terminando aí, libertados do pecado, foi-te feito servos. É servo também. Mas servos que querem ser servos. Essa é a liberdade. Mas a quem você obedece, você é servo dele. Mas não é um servo do lado do pecado. É um tipo de servidão. Do lado da justiça, é uma servidão livre. Você é servo, como Paulo dizia, né? Tem liberdade, mas eu tenho alegria de ser servo da justiça, servo de Deus. E quem tem a alegria de ser servo de Deus, vamos dar glória a Deus neste momento. Amém? Servo para nós aqui de Deus. Não é uma palavra pejorativa, não é uma palavra de condenação, pelo contrário. É uma honra, aleluia, sermos servos de Deus. Então está aí a proposta deste último tópico de falar sobre a questão da realidade da lei agora, ou seja, de não cumprir o pecado mais na nossa vida, né? Então as nossas obras agora neste pós-justificação é um caminho, não é do pecado, nós conhecemos o pecado por causa da lei, e a lei agora não está lá em Deuteronômio, né? Está no nosso coração, claro que nós a conhecemos pela palavra, como eu disse, o Novo Testamento coloca para nós, mais uma vez, toda a verdade da lei do Antigo Testamento, vai estar presente, com exceção, como eu disse, das leis que são civis para Israel e das leis que são cerimoniais, porque foram cumpridas em Jesus. E vamos terminar, porque não lendo o terceiro subtópico, Cristo é a posteridade de Abraão, nós não vamos com certeza caminhar, falar muito sobre isso, porque outras lições vão falar um pouco mais também. A descendência de Abraão é Cristo e através dele judeus e gentios são alcançados pela fé. Em Cristo, e não na guarda da lei, temos a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus por adoção e herdeiros da eternidade, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Foi o que ele fez e não o que tentamos fazer que nos garante o acesso a Deus. Então, terminamos aqui a nossa lição e eu espero que esta conversa, principalmente o primeiro e o segundo tópico, tenha sido esclarecedor o suficiente. Se você tiver qualquer pergunta, fique à vontade de postar para nós. Todas as mensagens nós, ainda pela graça de Deus, temos possibilidade de ler a cada uma das mensagens dos irmãos, assim que queremos abençoar, necessitando alguma coisa, por favor, pode contactar conosco. Deus abençoe você, tenha uma feliz classe, que Deus te ajude, fortaleça e capacite, em nome de Jesus. Amém.